Continuando a nossa leitura do Apocalipse, nós paramos no capítulo 1, versículo 5, e vamos meditar um pouquinho. Já falei alguma coisa, mas às vezes eu acho que não gravou, mas eu estou acompanhando versículo por versículo, às vezes palavra sobre palavra. Os irmãos que estão me acompanhando, vão anotando aí no seu livro, nas suas anotações, se quiser. Gostaria que os irmãos mandassem uma mensagem, uma palavra, uma coisa. Irmão José, estou acompanhando. Eu sei que alguns estão acompanhando, mas eu não sei quem. Mas os irmãos têm os meus nomes. Irmão José, estou acompanhando. Aí me dá mais segurança para ti, meu irmão, que está acompanhando. Vai devagarinho, eu não tenho pressa. Mas eu comecei, amém? Só para mim ter mais segurança, mais responsabilidade, compromisso com a tua pessoa. Porque se eu não souber que ninguém está ouvindo, eu não conheço, eu não entendo essas coisas aí. Aí eu vou dizer, Jesus, está valendo a pena? Ou estou falando sozinha para mim mesmo? Para mim eu já falo o dia inteiro. É um solilóquio. Vocês já ouviram a Confissão de Santo Agostinho? Já leram o livro dele? Ele fala de uma maneira especial e maravilhosa. Ele confessa que era um pecador. E o solilóquio de Santo Agostinho, ele fala um monólogo. Sabe o que é um monólogo? É a pessoa quando conversa para si mesma. Então ele usa a rádio, que é a razão e a emoção. A razão diz para mim, é assim, 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 mas a emoção diz não. Só um exemplo. Perdoar é a razão, não é emoção. Quando em Romanos 12, ele disse, vamos ler para pegar a palavra-chave para você entender. Romanos 12, ele disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você vai na igreja pela razão, não pela emoção. Você ora a Deus e diz, Senhor Jesus, estou bravo, estou ruim. Senhor, se um marimbondo me morder, ele vai morrer envenenado. Se uma cascavel me morder, ela vai morrer sequinha, porque eu estou envenenado, estou ruim. Eu estou ruim por causa disso e disso e disso, disso. Não vendo, é a razão, não é a emoção. Deu para entender? Jesus disse, olha, quando tu quer orar, entra no teu quarto e fala com teu pai secretamente. E ele que conhece, vai ouvir a tua oração e daí vai te exaltar publicamente. Oração não é só quando eu estou lá na igreja que os irmãos começam a dar glória a Deus, aleluia. Aí o meu emocional vai, claro. Aí eu começo devagarinho, glória a Deus, aleluia, amém, obrigado, Senhor. Saio da igreja pingando santidade pelo cotovelo, entra no carro e está brigando com a mulher. Porque a emoção passou. É isso que muitas igrejas fazem, muitos pastores fazem. Leva a igreja numa êxtase espiritual. Aquela história da menina, né? Que queria que eles morassem lá na igreja, porque lá na igreja o pai era tão bonzinho. Ô mãe, por que lá na igreja o pai é tão bonzinho? Que lá o emocional lida com o coração do papai, minha filha. Mas aqui em casa o racional, lá ele é uma ovelha mimada. Aqui em casa é uma mula empacada. Por causa disso, de vez em quando a mãe diz que ele está pitimbado. É uma mistura. O velho está pitimbado. Uma mistura de uma ovelha mimada
e um burro empacado. Estou brincando. Então, perdão, a palavra de Deus é razão. Vosso culto racional. E aqui, meus queridos irmãos, nós vamos ler o versículo da palavra de Deus, para não fugir do assunto. Continuando o Apocalipse. No versículo... E ele nos fez, no versículo 6, e ele nos fez, não vai fazer. Ou no passado. O que diz no passado? Ele fizeram, como é que é? Ele nos fazerá, fez, verbos lá. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre, amém. Aí termina a saudação, que é do capítulo 4 até o versículo 6. Saudação só, para a igreja, para nós. Fez reis e sacerdotes. Em outra tradução, ele faz que vocês vão reinarem. Entende? Sobre os povos, sobre as nações. Isso era a promessa para os filhos de Israel e para aquele que crê na palavra de Deus. Reinar não é aquele espírito de soberania, de soberba. É a atitude de respeito para contigo. Aquele homem é um homem de Deus. A palavra dele é a palavra de rei. É com equidade, não é com iniquidade. Ele rege a família com equidade, com respeito, com ordem. Porque lá em Êxodo, no capítulo 19, vamos ler Êxodo, capítulo 19. Glória a Deus. Meus olhos, Jesus. Aleluia. Capítulo 19 de Êxodo. E o versículo 4 até o 6. Deus faz o povo de Israel lembrar do que eles eram no Egito, que eram escravos, e agora que eles estão na presença de Deus. Deus lhe faz lembrar, meu irmão, que tu era do mundo e agora o que é na presença de Deus. Amém? Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui ele fala de um reino sacerdotal. Eu, quando era novo crente, eu orava a Deus por toda a minha família, como continuo orando hoje. E certa vez, eu não entendia, porque ainda muitos não aceitaram Jesus ainda. Estão com o coração endurecido. Mas eu orava. Eu fiz campanha de oração pela minha mãe, que não era crente, mas no final da vida aceitou a Jesus. Vocês podem não acreditar, mas Deus me mostrou ela com vestes brancas. Eu chorei e
pedir até perdão para Deus, porque eu duvidava da salvação da minha mãe. Todo filho ama a sua mãe, principalmente quando ela fica os últimos momentos com ele, como a minha ficou. Eu tinha uma grande angústia comigo: Senhor, não deixa ela partir sem a salvação. Toca o coração dela, muda ela, Senhor. Fala com ela, teu Espírito Santo é forte. E ela aceitou a Jesus, confessou seus pecados. A irmãzinha orou por ela e disse: irmão José, sua mãe aceitou a Jesus. Contou todos os pecadinhos dela para mim, irmão José. Lá no hospital, nos últimos dias. A irmãzinha, sem conhecer uma palavra da Bíblia. Mas Deus os enviou lá no leito de enfermidade com todo amor. E o coraçãozinho da minha mãe se quebrantou-se e aceitou Jesus. Glória a Deus. Meu pai também aconteceu assim. Nos últimos dias também aceitou a Jesus. Não pôde ser batizado por causa da enfermidade, ou talvez negligência, talvez daquele que estava ali, mas ele levou ao meu pai ao arrependimento, confessou seus pecados, aceitou Jesus. Então, quando eu era novo, eu orava. Não era nem todos a hora. Mas um dia Deus me entregou uma palavra, uma mensagem, que Deus colocou em cada lar um sacerdote. Porque Moisés é sacerdote, não é só aquele que está lá em cima do púlpito lá, não. Antigamente tinha as vestes pretas e hoje tem as vestes brancas. Sabe por que há essa mudança? Nunca contaram para ti? Eu perguntei para um sacerdote uma vez. E ele me respondeu com sinceridade. Eu encontrei homens sinceros. Não estou criticando, irmãos. Mas estou falando para você. Conheça a realidade dos ministros pelas quais você quer servir a Deus. E ele disse: olha, as nossas vestes pretas simboliza a morte para o mundo. Nós renunciamos ao mundo. Nós renunciamos à nossa família, renunciamos à esposa, renunciamos ao mundo. Nós vivemos exclusivamente para Deus. Cada nós vestimos preto. Se você não sabia disso, fica sabendo agora. Mais tarde, não sei por que razão, a mudar as vestes dos sacerdotes. Talvez é uma congregação só que tinha esse entendimento, e outra congregação porque tem várias congregações dentro da igreja católica, os marianos, os capuchinhos, redentoristas, consolata e centenas, como também existe dentro do povo evangélico, centenas de denominação, congregações, mas existe uma hierarquia, que são a Sociedade Bíblica do Brasil, dos pastores, como existe a Sociedade Bíblica do Brasil, também dos bispos, a CNBB. E a Igreja Católica tem um líder que fica lá em Roma. Mas a igreja não é dele. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença. E nós amamos a palavra de Deus e não temos uma liturgia comandada pelo Vaticano desde o 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Algumas diferenças somente. Não estou predicando sobre isso. Amém? E dentro de cada lar, Deus disse assim: meu filho, eu tenho colocado dentro de cada família um sacerdote que interceda por mim diante do Pai, para que o dia que eles chegarem na minha presença, eles não vão ter desculpa. Eu não conheci o Evangelho porque ninguém me deu testemunho, ninguém me ensinou a palavra. Se você é sozinha, minha irmã,
trabalha com seu esposo e com os seus filhos como uma verdadeira sacerdotisa, aquela que oferece sacrifícios agradáveis a Deus em prol dos seus filhos. Qual é o ofício do verdadeiro sacerdote? Já falei em outra vez, não sei se ficou gravado ou não, mas vou repetir. Que eu estou indo para frente, devagarinho no Apocalipse, de pian-pian se levantar. O ofício do verdadeiro sacerdote é como que um pastor, ele vai lá e cuida. O sacerdote cuida do rebanho, o pastor cuida do rebanho. Ele pega a sujeira, ele pega o cheiro, ele dorme no meio do rebanho, ele ajuda uma ovelha a parir, ele tira o carapicho de uma, olha a colinha da outra, ver se não tem infecção, olha no focinhozinho para ver se não está entrando no bicuizinho, ele pega uma espécie de carrotilho, pega no cavalo, e aí a ovelhinha, quando entra aquele bicuizinho assim, ela começa, porque ela não sabe passar com a patinha, ela começa a chacoalhar, e ela começa a andar para cá, e andar para lá, e andar para lá, e ela deixa de comer, deixa de se alimentar, porque ela começa a ficar agitada, e aquilo começa a entrar cada vez mais infeccionar, e tranca a respiração dela, daí ela começa a respirar, e anda com a cabecinha assim, começa a andar com uma tonga, porque daí a remera dos olhos também começa a correr, e os bichinhos começam a entrar, aí entra lá nas partes da ovelhinha, e ela começa a... E no fio, o urubu lá em cima já está olhando que ela está, ou o leão, ou o predador, a cobra, a serpente, o escorpião, entende? E ela para e se deita e fica ali, e o bichinho começa comendo ela viva. Já entrei em outra parte, mas tudo bem. Assim sua mãe, o pai, você é o único crente na família, você conhece a fraqueza de cada um. Um está debaixo da cola, né? Outro está no focinho, blasfemador, beberrão. Outro está no ouvido que não pode, entende? Ouvir alguma coisa, está fofocando. Então, a mãe conhece a família. O irmão conhece a família, principalmente quando é um servo de Deus, um sacerdote, que ora a Deus. Então ele pega aquele lixo ali, aquela coisa nada, tudo ali, e traz tudo dentro de si. Mas à noite ele vai orar, ou vai na igreja orar, e chega lá e ele despeja tudo diante do Senhor. O sacerdote está na frente do povo, das costas viradas para Deus, mas de repente ele vira as costas para o povo e fica na presença de Deus. E descarrega tudo na presença do Senhor. E novamente ele oferece sacrifício a Deus pela sua família, como fez Daniel, como fazia os sacerdotes do Antigo Testamento. E aí ele está em paz com Deus. E volta novamente a interceder. E eu orava a Deus e Deus disse assim para mim: meu filho, não te preocupas, você é o sacerdote do lar. Toda a tua família. E se o dia que chegar na minha presença, eu sei, porque você já entregou. Mas a tua alma, conforme está lá em Ezequiel, a tua alma foi salva. Você fez a sua parte. E aí eu me descansei. Compete a mim exortar, ensinar, tal, cuidado, isso. Mas se não quer, eu entreguei diante de Deus e pronto. Não carrego o mal dele sobre a minha vida. Uma vez eu fui orar para uma irmã, e a irmã estava carregada. Irmão José, eu tenho sofrido, irmão José, eu tenho sofrido, não sei por que estou falando isso, mas vou falar a experiência pastoral. Porque fulano é isso, porque fulano é isso, porque fulano é isso. E eu, às vezes, não durmo de noite, fico preocupado com ela. Eu não posso ajudar, mas aquela coitada apanha do marido. Aquele marido é um bagaço, é cachaceiro. Aquele outro vizinho lá, a vizinha veio pedir aqui ajuda, mas ele não trabalha tanto tempo, fica em casa só tomando chimarrão.
Coitada daquela mulher, ela sofre, eu sofro também. Ele disse, coitada, uma dor da irmã, estou quase chorando da irmã. Ela olhou assim para mim, irmão José, o que é isso? Claro, estou quase chorando de ti, querida, você não entende as coisas de Deus. Aí ensinei ela, entrega nas mãos de Deus, pronto. Não carrega sobre si. O único que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, foi Jesus. Lá no capítulo 53 do profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, que hoje nós ficamos livres, estava sobre ele, porque ele pegou de nós, entregou diante do Pai. E quando o Pai olha para a minha fraqueza e a tua, ele olha para Jesus, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Ainda está levando as nossas dores, nossa enfermidade, está intercedendo por nós todos os dias. Então, quando nós queremos confessar, não procuramos lá o sacerdote lá, que você nunca viu na vida. Procura um homem de Deus, uma mulher de Deus, ora ao Senhor, chega diante de Deus e Deus vai te dar vitória. Amém? Esse é o ofício do verdadeiro sacerdote. Já venceu a hora de novo, Jesus. E agora, somente para terminar, nós vamos ler em 1 Pedro. Sacerdote no passado, sacerdote no presente. Amém? Só para concluir o assunto. 1 Pedro, meus queridos irmãos, no capítulo 2, capítulo 1 Pedro, capítulo 2. Alguém vem na mente? Aqui. Capítulo 2, o versículo 5. Não posso mais fazer isso de noite. 1 Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. E agora, no versículo 9, mas vós também sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo, nós, os gentios, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus. Pedro confirma. Quando ele diz nós, não é o Pedro que está lá. Tudo é o Pedro, o padroeiro. O Papa é sucessor do Pedro. Só ele. Só ele pode chegar diante de Deus. Nós, por causa disso, Martinho Lutero escreveu 96 Teses e falou sobre essa questão do sacerdócio. Todos nós somos um sacerdote diante de Deus para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Vamos ler ainda, meus queridos irmãos, no capítulo 5 e o versículo 10 de Apocalipse, para mim terminar esse assunto hoje. 5, versículo 10. E está escrito ali. Vamos ler o versículo 9. Capítulo 5 do Apocalipse, versículo 9 diz assim: e cantava um cântico novo, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir seus seios, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse reinarão sobre a terra nós vamos falar depois lá do milênio. Amém? Agora ainda vamos continuar em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 6, para mim terminar rapidamente, que eu quero jantar. 20 e o versículo 6. Bem-aventurado, já falei sobre a aventurança,
E santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poderes a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. É aquele que eu falei, nós vamos falar lá no capítulo 20 ou 22 de Apocalipse. Vai lá em 20 e 22, já vamos lá para o 22. 22 de Apocalipse. É só ver uma folhinha aqui. Glória a Deus. Já vou encerrar essa parte. Capítulo 22 de Apocalipse. E mostrou-me o rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. E no meio da praça de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas não caem, porque são para a saúde da nação. E ali nunca haverá mais maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá 22. E ali não haverá mais noites. Onde está? Glória a Deus. Assim, está aqui, aqueles que foram sacerdote e reinarão com Cristo para sempre, estarão ministrando no milênio. Todo o 22 de Apocalipse, lá diante de Deus. E ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpada, nem de luz, nem de sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão para todos sempre como reis e sacerdotes. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vale a pena nos interceder. Deus nos deu uma incumbência. Deus nos deu uma posição no meio da sua família. Não precisa ser orgulhoso e nem temeroso, mas cuidadoso, zeloso. Eu tenho testemunho de várias mães que oraram pelos seus filhos e vários filhos que ouviram a oração da sua mãe e voltaram para a igreja. Porque a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Depois nós vamos acompanhar a leitura para frente, que a oração dos santos estão como salva de ouro na presença do Todo-Poderoso e cheira como um incenso. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.